A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos concedeu. Mais uma vez a sua misericórdia nos alcançou, nos permitindo viver e adorá-lo. Amém? A palavra de Deus hoje para o meu e para o teu coração está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes os dons de Deus que existem em ti pela imposição de mãos. Amém? O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo para encorajar o jovem na obra do seu ministério. Timóteo encontraria perseguições e turbulências ao lidar com os falsos ensinadores nas congregações. Mas Paulo estava incentivando a exercer os dons espirituais, a enfrentar os sofrimentos e as perseguições de forma corajosa, como um verdadeiro soldado de Cristo. Paulo inicia o versículo aqui 5, fazendo com que Timóteo trouxesse à memória aquilo que já havia dentro dele. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, você já tem todas as armas para vencer as perseguições. Você tem todas as armas para vencer toda e qualquer circunstância. A autoridade já foi te dada, já foi imposta a imposição de mãos sobre você. Os dons já foi te dado. Em você já há fé. Então não tem motivos para você ser tímido, para você não ter coragem. Você já tem todos os motivos para ser destemido como criança. A não ter medo. Você já tem todos os motivos para romper todas as barreiras. Você tem todos os motivos para vencer toda e qualquer guerra. Não precisa temer do se em você há fé. E Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha certeza que em Timóteo habitava a fé. Se você tem a certeza que em você habita a fé, você não pode ter medo. A fé, ela não atua na vida de um derrotado. Então você não pode ter pensamentos de derrotados e dizer que tem fé. Você não pode ter palavras de um derrotado e dizer que tem fé. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra de Deus que eu consigo me tornar um vencedor. É ouvindo a palavra de Deus que os meus pensamentos são transformados. E quando os meus pensamentos são transformados pela palavra de Deus, as minhas palavras são transformadas. E quando as minhas palavras também são transformadas, a minha vida é transformada. Paulo pediu aqui para Timóteo trazer a memória dele, trazer a lembrança, a fé que havia dentro dele. E quando ele lembrasse da fé, quando ele se lembrasse daquilo que já havia dentro dele, as palavras dele seriam outras, os pensamentos dele seriam outros, não seriam mais pensamentos pequenos, não seriam mais pensamentos de medo, mas seriam pensamentos de coragem, pensamentos de vencedor, pensamentos de destemido. Uma vez Jesus disse que só quem é como criança é que entrasse no reino de Deus. E as pessoas puxam muito isso para a parte do perdão, porque criança é fácil de perdoar. Quando você bate nela, dá um beijinho, ela já perdoa. Mas eu vejo aqui, por esse contexto, que só quem é como criança, quem é corajoso como criança, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então só quem tem a coragem de criança, só quem tem a certeza de criança, só quem tem a confiança de uma criança é que entra no reino de seu. Criança não tem medo de altura, criança não tem medo de nada. Ela põe a mão numa tomada sem medo de levar choque. Ela vai e salta de qualquer coisa sem medo de nada. Mas por quê? Porque ela tem a confiança no pai que tem. Ela sabe que tem alguém ali para cuidar. Ela sabe. A criança ela ainda não é movida pelas circunstâncias. Conforme ela vai crescendo, que ela vai percebendo o mundo à sua volta, que ela vai olhando as coisas, que ela vai ouvindo o que as pessoas vão dizendo, é que ela começa a exercer o medo, é que ela começa a exercer a insegurança.
É que ela começa a exercer o choro, é que ela começa a dizer que você diz para ela, salto daqui, ela diz, não, é muito alto, não, eu não vou, não, eu não consigo. Mas por quê? Porque agora ela cresceu e começou a ouvir as pessoas, começou a ouvir, começou a ver as circunstâncias em sua volta. E isso sufocou a coragem que ela nasceu com ela. Sufocou a total segurança que ela tinha nos seus pais. Porque agora ela grande, mesmo que seu pai diga salte, ela ainda vai ficar na dúvida. Faça, ela ainda vai ficar na dúvida. As circunstâncias não podem parar você. Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, você já tem todas as armas para vencer. Não permite que as perseguições, não permitem que as acusações parem o seu ministério. Parem aquilo que Deus entregou para você. Mas lembre-se sempre de quem você é. Lembre-se sempre do que há em você. Lembre-se da fé, porque a fé te faz vencer todas as coisas. A fé te torna vencedor. A fé te torna pessoa extraordinária. Mas quando eu tenho certeza que você já viveu um momento de grandeza, você já viveu grandes coisas, você já conquistou muitas coisas. Teve momentos na sua vida em que você não tinha mais medo de nada, sonhava alto, acreditava nas coisas, acreditava em você, acreditava que você era capaz de fazer tudo isso. Mas a sociedade, as palavras, ou até mesmo a vida e as conquistas das outras pessoas destruíram os seus sonhos, sufocaram a tua certeza, sufocaram a tua força, mataram a tua fé, porque você deixou se ouvir pelas coisas. Aí agora você tem a sua vida baseada naquilo que você era. Se você conversa com esse tipo de pessoa que já viveu e hoje já não vive mais grandes coisas, porque há alguns anos atrás eu fazia, alguns anos atrás eu fazia, alguns anos atrás era assim, alguns anos atrás era assim. Ei, se tem uma coisa que eu aprendi com os meus pastores, com o apóstolo Delfino e o bispo Vandia, é que Deus não é bom de passado, Deus é bom de futuro. E por isso que ele matou o nosso passado, por isso que ele enterrou o nosso passado, jogou lá no mar do esquecimento, porque isso não nos serve mais. Nós precisamos romper, nós precisamos acreditar naquilo que há em nós, para não ficarmos só contando histórias do passado, mas começar a vivenciar grandes coisas dia após dia. Nos tornar vencedores como nós éramos, nos tornar vencedores como Deus nos fez vencedores, de como nós somos vencedores. Mas para isso, você precisa acreditar. Se você realmente quer vencer os seus medos, se você realmente quer viver grandes coisas, se você realmente quer viver esses teus sonhos, viver momentos de grandezas, comece a trazer à memória aquilo que já está aí dentro de você, aquilo que já foi te dado, aquilo que já foi te entregue. Você não pode, a fé ela não atua na vida de um derrotado. Ela não atua na fé de um derrotado. A fé não atua na vida de um derrotado. As suas palavras de derrota, os seus pensamentos pessimistas, isso não vai te fazer vencer. Escolha viver ouvindo as coisas certas. Quando alguém disser para você assim, não dá para você, você não pode dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembre-se sempre de quem você é em Cristo, porque é isso que Paulo estava tentando fazer com Timóteo, fazendo com que Timóteo tirasse os olhos das palavras alheias, com que Timóteo tirasse os olhos das acusações alheias, com que Timóteo tirasse os olhos das circunstâncias e colocasse os seus olhos no lugar certo, nas palavras certas, naquilo que já havia dentro dele. O interessante é que Paulo diz que habita em ti, já está aí. A tua fé está aí. Você precisa edificar a tua fé. Você precisa viver a fé que existe em você. Você precisa mudar
os teus pensamentos. Você precisa mudar as tuas palavras. Você precisa parar de dizer que você é um derrotado, quando na verdade a Bíblia diz que você é vencedor. Então não olhe para a intimidação daquilo que você acha que pode acontecer. Mude os seus discursos, mude as suas palavras, mude os seus pensamentos para que a sua vida seja mudada, para que a sua vida seja transformada. Mas para você viver essas mudanças, é preciso ter fé. E a fé, como eu já disse, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Primeiro que para você ouvir a palavra de Deus, você precisa acreditar nela. Você precisa ter a certeza de que ela provocará a mudança em você. Eu não vou dar ouvidos a algo que eu não acredito. Eu não dou ouvidos a algo que não vá fazer mudanças na minha vida, mas se eu acredito que a palavra de Deus pode fazer mudanças na minha vida, se eu acredito que a palavra de Deus pode me transformar, então eu vou dar ouvido nela, tendo a certeza que essa mudança vai acontecer na minha vida. Viva mudanças. Traga à memória quem você é em Cristo. Traga à memória daquilo que Cristo fala sobre você, do que a Bíblia diz sobre você. Tire os seus olhos das coisas erradas. Coloque seus olhos nas coisas certas. Buscando a Deus, você encontrará força e ânimo. O interessante é que quando Deus diz, José, tende bom ânimo. Aviva o ânimo que há em você. Viva aquilo que há dentro de você. Você tem força, você tem fé, você tem Cristo. Você tem todas as armas que precisa para vencer toda e qualquer circunstância. Agora, o que você precisa mudar são os teus pensamentos, são as tuas palavras, é a direção dos seus olhos. Pensando certo, falando certo e olhando certo, você é mais que vencedor. Viva quem você é em Cristo e não o que as pessoas dizem que você é. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.